Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o primeiro Globalizando do ano de 2026. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Prazer muito grande saber que você está conosco, sempre aqui na Rádio UNAMA, todo sábado, às 9 da manhã. A gente aguarda você. Sou o professor Mário Tito Almeida. Hoje o programa é especial, é o primeiro do ano, e por isso a gente vai fazer um programa cheio de programações, de cenários, de perspectivas aqui no nosso programa. Quero logo apresentar nossa equipe de locutores, a começar com o acadêmico do 7º semestre, Enzo de Luca. Bom dia, Enzo. Bom dia, professor, bom dia aos nossos ouvintes e feliz ano novo, começando com tudo com o programa Globalizando. Eu sou Enzo de Luca e mando um abraço no Threads para a Aline Cunha. Beleza, então quem está também fazendo parte da equipe do programa Globalizando é a acadêmica do 5º semestre, Maria Clara Barata. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, professor. É sempre um prazer estar aqui no Globalizando, principalmente esse primeiro Globalizando de 2026. E eu quero mandar um abraço para o nosso seguidor lá do Twitter, Davi Sampaio. Beleza, Maria Clara. E quem está completando a equipe de locutores do programa Globalizando, acadêmico também do 7º semestre, Marcelo Freitas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. É sempre uma honra estar aqui. Eu queria mandar um abraço para nossa seguidora lá do Instagram, Laura Pittman. Olha só, eu quero dizer que este programa, ele faz parte do projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA e é sempre bom saber que você nos acompanha nas nossas redes sociais. O programa de hoje vai falar de perspectivas para o ano de 2026. A gente, quando faz ciências sociais em geral, a gente não faz previsão, ninguém é profeta, mas a gente faz cenários, a gente traça possibilidade do que vai acontecer. E eu não podia ter uma equipe de entrevistadas de maior qualidade do que as que vão estar com a gente no programa de hoje, a começar com a professora Dalva Lima, mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, graduada em Língua Portuguesa e Língua Francesa pela Universidade Federal do Pará. Atualmente ela é coordenadora e docente do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Bom dia, professora Dalva, um prazer lhe receber aqui. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos que nos acompanham no programa Globalizando. É isso mesmo, e quem está com a gente também é a professora Thaís Leal. A professora Thaís é mestre em Direitos Fundamentais pela UNAMA, é especialista em Direito Internacional pela UniBF, internacionalista formada aqui pela Universidade da Amazônia, advogada formada também pela UNAMA e atualmente é docente de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Bom dia, professora, que bom lhe receber aqui no estúdio da Rádio UNAMA. Bom dia, professor, bom dia, equipe Globalizando. Olha só, quem está também completando a nossa equipe de entrevistadas do programa de hoje é a professora Lígia Ferreira. Ela é doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-graduada em Teologia e Meios de Comunicação Social pelo Centro Universitário do Pará, possui graduação em Pedagogia pela Universidade da Amazônia e também é professora dos cursos de Relações Internacionais e Comunicação da UNAMA. Bom dia, professora, que bom lhe receber aqui. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, minhas colegas de trabalho, professora Thaís, professora Dalva, e para os nossos ouvintes, feliz ano novo. É isso mesmo, olha, formada a nossa equipe de locutores e entrevistados, quero dizer para vocês que vai ser uma conversa de altíssima qualidade, mas como sempre, vamos viajar pelo mundo da música. Enzo, eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, como é que está formada a playlist do programa de hoje e quem começa a nossa viagem musical? A playlist do programa de hoje conta com músicas que representam países em 6 áreas de análise. O Irã ocupa uma posição estratégica na segurança internacional, devido à sua influência no Oriente Médio, ao seu programa nuclear e às tensões com potências ocidentais. Para representar o Irã, ouviremos o cantor Alizera Talishi com a música Ga. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que já começou no Oriente Médio, música do Irã do programa Globalizando, Enzo. Isso mesmo, professor. Ouvimos Gaf, de Alizera Talishi, do Irã, país que deverá continuar sendo um ator central na segurança internacional, marcado por tensões regionais persistentes e por disputas com potências ocidentais. Globalizando. Fique por dentro. A COP31, que ocorrerá em Antalya, na Turquia, terá como principal objetivo avançar rumo às metas ambiciosas para cortar emissões e discutir o fim dos combustíveis fósseis. Além da preparação para a COP32, que será realizada na Etiópia, o ano contará com a Expo 2026 em Brisbane, na Austrália.
que integrará de forma significativa temas de sustentabilidade e inovação climática à sua programação global. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje eu estou conversando com as professoras do curso de Relações Internacionais da UNAMA, a professora Dalva, a professora Thaís e a professora Lígia. Professora Dalva, eu quero começar com uma pergunta que chega aqui do João Kleber no Instagram. Eu acho uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: o ano de 2026 é ano de eleições no Brasil. O Brasil tem se destacado muito no âmbito internacional, presidência do G20, presidência dos BRICS, presidência do Mercosul. Como é que você vê essa perspectiva de eleições no Brasil, considerando o papel internacional dele? Bom, o Brasil internacionalmente é reconhecido pela sua democracia e pelos meios que a gente tem de proteger a nossa democracia, meios constitucionais de proteger essa democracia. Então, tudo que acontece internamente, o resultado dessas eleições impactarão profundamente como o externo vai olhar para a gente, como o internacional vai olhar para a gente e também como nós vamos nos portar diante, enquanto potência internacional que somos, como nós nos portaremos no cenário de, a partir de 2026, com ou manutenção, com a reeleição do atual presidente ou com a eleição de um novo presidente. Professora Thaís, é interessante pensar nisso, especialmente do ponto de vista em que o Brasil, durante o governo Bolsonaro, acabou fazendo um alinhamento automático com os Estados Unidos, então precisa manter essa ideia de abrir-se para outras parcerias, não é? Exatamente, professor. Nós temos um desafio político enorme para 2026, que é ou tentar, manter uma postura multilateral no cenário internacional, ou nos voltarmos de novo, voltar novamente para posturas protecionistas relacionadas à extrema-direita, professor? Isso, e inclusive, professora Lígia, puxando para sua área, as eleições elas vão ser muito pautadas também pelas redes sociais, né? Exatamente, professor Mário Tito. Vale ressaltar que nesse momento a gente percebe que o governo atual, ele tem investido muito também em olhar as redes sociais, uma vez que a extrema-direita já vinha fazendo esse trabalho desde 2017, Tanto que a eleição de 2018 é marcada justamente, pelo alcance, tamanho das fake news, Então, manter a mensagem assertiva, mostrar o que está sendo feito nesse momento, vale muito, dentro desse campo das eleições. Muito bem, professora Lígia, professora Dalva, professora Thaís Leal, aqui conosco no programa Globalizando de hoje. O programa de hoje é sobre perspectivas para 2026. Esse primeiro momento nós reservamos para o papel do Brasil no mundo em ano eleitoral, que vai ser 2026. Aliás, quero dizer que não só eleições para presidente, nós teremos eleição para presidente, para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Portanto, a responsabilidade é muito grande de eleger pessoas que, de fato, pensem a partir das necessidades do povo. Vamos continuar nossa viagem musical agora. Marcelo Freitas, segunda etapa, é com você. Isso aí, professor. Acabamos de sair do Irã e estamos indo para os Estados Unidos. E a política internacional dos Estados Unidos é orientada pela defesa de seus interesses estratégicos, econômicos e de segurança em escala global, baseando-se no fortalecimento de alianças militares e diplomáticas. Para representar os Estados Unidos, ouviremos a cantora Katy Perry com Firework. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Tivemos música de qualidade no programa Globalizando, não é isso, Marcelo? Isso aí, escutamos Katy Perry com Firework. E a política internacional estadunidense é marcada pela competição estratégica com outros países, pelo reforço de alianças tradicionais e por uma postura mais pragmática e seletiva. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Dalva, a professora Lígia, a professora Thaís Leal, que são professoras do curso de Relações Internacionais. Essa aqui vai para a professora Thaís. A gente tem uma pergunta bem interessante da Jéssica Tavares no Twitter. Obrigado, Jéssica. Ela pergunta uma área que você estuda muito, professora, é exatamente a pressão da sociedade civil. Então, até que ponto essa pressão da sociedade civil e dos mercados internacionais pode gerar avanços reais na agenda ambiental? Professor, pergunta muito importante da Jéssica. Jéssica, obrigada pela participação com a gente. A gente não pode deixar de citar a teoria do agir comunicativo de Habermas, em que existe uma profunda necessidade da sociedade civil se manter atenta aos movimentos que os políticos realizam. Além da sociedade civil, a gente tem aqui uma outra questão que é o mercado internacional, professor? Enquanto a gente tem de um lado a linguagem dos direitos, da luta por direitos, nós temos de outro a linguagem do lucro. Então, perceba o desafio que é alinhar
as necessidades, os direitos e os interesses de cada um desses grupos, né? Então, vai passar por um ativismo mesmo, tanto das empresas quanto da sociedade civil diante dessas pautas. Professora Dalva, inclusive no programa que nós falamos sobre retrospectiva, fala muito da COP30 em Belém. Sobre a agenda ambiental, a COP que vai ser lá na Turquia, ela vai exigir mais participação da sociedade civil, porque se não se deixar na mão do mercado, essa agenda não destrava. Vamos ter que ver qual é o lema da COP31, né? Porque o lema da COP30 foi a COP da ação. Vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Então, o desafio para a COP31 vai ser muito maior. E quando a professora Thaís fala assim, é preciso haver uma ação, essa ação dela tem que sair também, essa geração se manifesta muito pelas redes sociais. Essa manifestação, esse desejo de querer mudanças também parte para o mundo real e não só para o mundo virtual. Era isso que eu queria perguntar para a professora Lígia, ou seja, essa participação, assim como nós falamos agora de fake news, os meios de comunicação são meios importantes também para você criar esse ativismo que a professora Thaís falava. Exatamente, né, professor Mário Tito? E a gente percebe que os meios, né, mais tradicionais de comunicação, nós vivemos isso recentemente com a COP30, né, no ano passado, falando que a maioria dos meios noticiaram, né, a impossibilidade de articulação desses dois polos aí opostos, mercado e aquilo que a sociedade civil necessita e precisa realizar. Então a gente percebeu aí uma falácia dentro dessas notícias. No entanto, nas redes sociais, para quem acompanhou atentamente, né, como foi muito repleta de ação, de fato, né, a COP30, a gente pode pensar que isso pode ser um movimento, né, importante para a COP31, de fato, né, levar esse legado que a COP30 começou. Muito bem, professora Lígia, professora Dalva, professora Thaís, aqui no programa Globalizando de hoje. Aliás, estou repleto das principais mentes pensantes do curso de Relações Internacionais aqui no programa Globalizando de hoje. Terceira etapa da viagem musical, Enzo de Luca. Voltamos à Ásia, agora para a China, que é um dos países chaves nos temas internacionais atuais. Sua atuação externa busca maior protagonismo global, com a defesa do multilateralismo e da cooperação Sul-Sul como princípios centrais. Para representar a China, ouviremos Magician, da cantora Li Liu. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, China, no programa Globalizando de hoje. Isso mesmo, professor. Além disso, a China investe em iniciativas como a Nova Rota da Seda, com o objetivo de fortalecer laços comerciais e políticos em diferentes regiões do mundo, buscando consolidar como uma potência capaz de influenciar a ordem internacional sem recorrer diretamente ao uso da força. Globalizando Entrevista. Programa Globalizando de hoje, todo especial. Estamos fazendo uma perspectiva para 2026. O programa passado foi sobre retrospectiva do ano de 2025 e agora a gente está olhando para o futuro e vai dizer o que é que a gente pode traçar de cenários possíveis que podem acontecer no âmbito das relações internacionais. Estou conversando hoje com a professora Thaís Leal, professora Dalva Lima, professora Lígia Ferreira, e tem uma pergunta aqui para você, professora Dalva, da Mariana Lopes, que eu acho interessante nós entrarmos, que é a sua área também de pesquisa, né? Quais desafios e oportunidades se apresentam para a política externa brasileira na busca de um maior protagonismo internacional neste ano? Obrigada, Mariana, pela pergunta. Se tratando de política externa, eu gosto muito da frase do Celso Laffer, que ele diz assim, política externa são necessidades internas em busca de possibilidades externas. Exato. Então, as nossas necessidades internas, elas são muitas, né? Mas graças a grandes parcerias que nós estamos estabelecendo com os parceiros do BRICS, por exemplo, tem o Mercosul, mas tem outras relações que nós mantemos, vai proporcionar com que a gente cresça cada vez mais nesse cenário de buscar possibilidades externas. Isso fortalece muito a nossa economia, vide aí o exemplo da taxação do presidente Donald Trump, que nos abalou sim, mas o impacto foi menor do que se esperava, justamente por causa dessas parcerias que a gente tem. Então, depende
depende muito de como a gente vai, como serão os resultados das eleições também, porque perfeito. isso, as próprias pesquisas ainda são pesquisas, já que não tem nem candidato ainda. Exato. Ninguém lançou Oficializado, né? Ninguém lançou candidatura. Elas já impactam, por exemplo, em como o cenário, os nossos futuros parceiros nos olham. Porque se tem um candidato ali que não vai favorecer tanto a política externa brasileira, portanto, não vai favorecer uma dinâmica melhor em termos econômicos, isso pode prejudicar, sim, a nossa política externa. Vou colocar a professora Thaís nessa conversa, né? Nós estamos falando de política externa, é interessante falar também do direito internacional. Então, o Brasil também se coloca como defensor desses avanços do direito. E as eleições podem, caso o atual governo não vença, pode ter problemas também nessa perspectiva, né? Exatamente, professor. A gente pode ressaltar, inclusive, duas agendas importantes para o Brasil nesse cenário internacional, para além da questão econômica, que é a proteção dos direitos humanos, visto que a gente tem tido tantos conflitos armados recorrentes, né, professor? E o Brasil sempre foi protagonista, né, na defesa dos mais atingidos, né, também relacionado à proteção de civis durante a guerra. Então, além dos direitos humanos, a gente também deve ressaltar a pauta do meio ambiente, né, professor? Em que a gente teve a COP em 2025 e agora para 2026 um tremendo trabalho relacionado às nossas políticas internas do meio ambiente, né? Tantas falhas ali do Congresso, do Senado, da Câmara, retrocedendo naquilo que a gente já tinha alcançado em prol do meio ambiente, né, professor? O fato, né, professora Lígia, é que o Brasil não pode perder a oportunidade histórica de se manter como protagonista no sistema internacional. Exatamente, né? E eu acho que ao longo desses 4 anos que a gente tem vivido com esse governo atual, nós temos percebido a necessidade de tirar a imagem que nós tínhamos tido lá com o governo Bolsonaro, né? Colocar novamente o Brasil no cenário, né, como protagonista, fazendo uma boa articulação, né, com vários países e aumentando, inclusive, essa potência de mercado ao tentar se aliar com com a União Europeia. Questões muito importantes, né, professora Dalva, com relação ao direito internacional. Sim, sem dúvida nenhuma. Sobretudo, quando a gente vai falar de política externa, a gente está falando de acordos internacionais, certo, portanto, perfeito. passa ali por direito internacional. O que é interessante a gente pensar também, porque a gente está em ano eleitoral. Não adianta a gente escolher, isso é uma fala do atual presidente, não adianta escolher um presidente progressista ou de esquerda e escolher uma base que não vai dar apoio para aquelas políticas necessárias para atender a população. Então, você precisa escolher melhor ou escolher representantes que realmente tenham interesse, não no interesse próprio, mas no interesse comum. Muito bem, professora Dalva Lima conosco, também professora Thaís Leal, também professora Lígia Ferreira, aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Você sabe que o Globalizando tem sempre um quadro onde a gente vai pras ruas para poder saber dar informações de qualidade. Hoje quem vai participar com a gente é o acadêmico do 5º semestre, Felipe Ranieri. Está trazendo mais informações para você. Seja bem-vindo, Felipe Ranieri. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia você que nos ouve. O primeiro episódio das externas desse ano será em grande estilo. Hoje nós entrevistaremos a senhora Kátia Lima, que é gestora substituta do projeto Construa Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar participando do programa Globalizando. Certo, Kátia, perfeito. Prazer é todo nosso. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é o projeto Construa Brasil e como o Ministério executa ele. Certo, boa pergunta e uma oportunidade única de estar falando sobre o projeto na nossa região norte. O Construa Brasil, ele é uma iniciativa do MDIC e ele é executado em colaboração com a Rede Catarinense de Inovação, a RECEPET. E ele também faz parte da Nova Indústria Brasil. O projeto, ele visa desburocratizar, digitalizar e industrializar o setor da construção civil. Nesse aspecto, ele promove a melhoria do ambiente de negócios e, consequentemente, a geração de empregos, contribuindo assim para o crescimento da economia brasileira. Certo, Kátia, perfeito. Agora eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como esse projeto acaba impactando, né, o meio acadêmico, como ele pode interferir no meio acadêmico e contribuir com esse debate.
Excelente pergunta, porque no projeto a gente tem 3 eixos: o da desburocratização, da digitalização e da industrialização. E no eixo da digitalização a gente tem uma experiência aqui junto à Universidade Federal do Pará, onde a gente está implantando uma célula BIM no curso de Engenharia Civil da universidade. A célula BIM, então, ela é formada por um grupo de professores e alunos que se reúnem em um laboratório especializado com tecnologias e equipamentos e trabalham para que seja planejado uma nova matriz de disciplinas que possa então introduzir o BIM ou acelerar a formação de novos profissionais já com formação em BIM. Certo, Kátia, excelente. Nós podemos perceber que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está dialogando com as mais diversas áreas e é muito importante que o meio acadêmico seja atingido por esses setores. Gostaria de agradecer, Kátia, a oportunidade. Hoje nós tivemos com a Kátia Lima, que é a gestora substituta do projeto Construa Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para nos explicar um pouquinho como o Ministério atua diante desse projeto. Obrigado, Kátia. Obrigada pela oportunidade mais uma vez e ficamos à disposição. Vocês podem também conhecer o projeto acessando www.gov.br/mdic/Construa Brasil. Obrigada. Certo. A você que nos ouve, meu muito obrigado. E ao estúdio, é com você, professor Mário Tito. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Quero logo dizer que chegamos à 4ª etapa da viagem musical. Maria Clara Barata, é com você. Olha, professor, a playlist de hoje já passou pelo Irã, Estados Unidos e China, e agora acabamos de chegar nos Países Baixos, onde o direito internacional ocupa uma posição central na política externa e na identidade jurídica do país. Essa centralidade reflete o compromisso neerlandês com a legalidade internacional, a cooperação multilateral e a solução pacífica de conflitos. E para representar os Países Baixos, ouviremos a música When the Lady Smiles, da banda Golden Earring. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, passamos pela Holanda, né, Maria Clara? É isso mesmo, professor. Acabamos de escutar a banda de rock Golden Earring com a música When the Lady Smiles. A cidade de Haia abriga instituições fundamentais, como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, reforçando o papel dos Países Baixos na promoção dos direitos humanos e no fortalecimento da ordem jurídica internacional. Maravilha, Maria Clara. Eu quero saber agora do Marcelo. Estamos terminando o primeiro bloco. Queria saber por onde nós vamos viajar no mundo da música no próximo bloco. Isso aí, ouvinte. Pode ficar ligado que no próximo bloco a playlist de hoje vai passar ainda pela Alemanha, Indonésia, Japão e, é claro, nossa pátria amada, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, o curso de Relações Internacionais está com matrículas abertas para o vestibular. Você pode participar, inclusive, de um dos cursos mais importantes do portfólio de cursos da UNAMA. É um curso que é pioneiro nessa área aqui na Amazônia e nós vamos chegar ao ano 20 do curso de Relações Internacionais. O programa de hoje fala de perspectivas 2026. Conosco está a professora Dalva Lima, que é coordenadora e docente do curso de Relações Internacionais, mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, graduada em Língua Portuguesa e Língua Francesa pelo FPA e justamente está com a gente para falar disso junto com a professora Lígia Ferreira. É doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem graduação em Pedagogia pela Universidade da Amazônia, também é professora dos cursos de Relações Internacionais e de Comunicação na UNAMA. E também a professora Thaís Leal. Ela é mestre em Direitos Fundamentais pela UNAMA, especialista em Direito Internacional
internacional pela UniBF, internacionalista formada pelo NAMA, também advogada formada pelo NAMA e atualmente é docente de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Antes de continuar conversando com as professoras, nós vamos voltar para nossa viagem musical com Maria Clara Barata. A playlist do programa de hoje conta com músicas que representam países em 6 áreas de análise. E a nossa quinta etapa da viagem musical é na Alemanha. A economia alemã é central para a União Europeia e historicamente se consolidou como o coração econômico do bloco. No entanto, nos últimos anos, o país tem enfrentado um período de desaceleração e queda no crescimento econômico. Em representação à Alemanha, ouviremos a banda Vietheden com a música Nur ein Wort. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, passou pela Alemanha agora, não foi isso, Maria Clara? É isso mesmo, professor. Acabamos de escutar a banda alemã Vietheden. A fraqueza nas exportações, que são fundamentais para o modelo econômico alemão, tem limitado a retomada do crescimento econômico. Especialistas alertam que o país precisa adotar reformas estruturais para enfrentar o desempenho econômico recente. Globalizando. Fique por dentro. E aqui no Brasil, em 2026, também é ano de eleição, que ocorre em meio a um conflito entre os 3 poderes, tornando-se um marco para avaliar a força da democracia após anos de polarização, tensões institucionais e desgaste político. O Congresso brasileiro também enfrenta uma profunda crise de representação e de funcionamento, marcada por bloqueios de pauta e pela aprovação de medidas impopulares, muitas vezes desconectadas das demandas da população. Globalizando Entrevista. Hoje estamos conversando com a professora Thaís Leal, a professora Dalva Lima, a professora Lígia Ferreira, que são professoras do curso de Relações Internacionais, perspectivas para 2026. Tem uma pergunta da Patrícia Almeida que eu vou dividir aqui em 2 partes. Primeiro para a professora Lígia. Ela fala de ciberameaças, portanto fala de segurança voltada para a utilização desses meios, professora Lígia. Acho importante esse tema porque estamos vivendo um período de democracia cibercultural, né? Exatamente, professor Mário Tito, a gente tem que pensar, ainda há pouco conversava aqui com a professora Dalva no intervalo, a gente estava falando sobre inteligência artificial, sim, né? Perfeito. Então, essa questão que se coloca hoje também não deixa de ser um lado muito positivo, óbvio, né? Ajuda, né? O modo como as pessoas vão, inclusive, produzir, seja academicamente, profissionalmente, de modo geral, mas também a gente tem que pensar sobre uma questão que até então não tinha sido repensada, que é justamente a segurança, inclusive fronteiriça, né? De questões governamentais, nesse momento, inclusive, de eleição. Então, a gente tem que pensar que esse é um ponto. Inteligência artificial vira agora uma pauta importante para a gente pensar na segurança internacional. E aí, professora Dalva, eu queria lhe colocar na conversa exatamente porque se fala em tecnologias militares. Como é que se pensa essa questão militar diante desses avanços tecnológicos, né? O Brasil, ele mantém relações com países com quem desenvolve pesquisas na linha estratégica de defesa nacional. Então, nessa seara, o Brasil ele consegue se lançar para a inteligência artificial, mas muito mais pautada na defesa, no desenvolvimento de tecnologias de defesa e pouco mais nesse sentido de ataque. Lógico que a gente não pode pensar, bom, se está se defendendo, ele está pensando numa estratégia para ataque. Na paz se prepare para a guerra. Então, em termos de inteligência artificial, estudos estratégicos de defesa nacional, o Brasil ele pauta as suas decisões muito nesse princípio latino, né, de na paz preparar-se para a guerra. Quando agora em período de eleição a gente vai ter essa questão muito mais pautada, sobretudo porque a gente não tem uma regulamentação nacional que possa frear essas questões. Então vão surgir imagens de candidatos falando algumas coisas e para negar isso é muito mais difícil. Sim, de fato. Né? É uma imagem, alguém falando, como é que se nega isso? Então se torna uma coisa muito mais difícil. Em termos de tecnologia militar, isso continua sendo e sempre será segredo de Estado. Thaís, inclusive tem uma questão que ultrapassa isso. Para 2026, vão se continuar as guerras, infelizmente. Como pensar o
o direito humanitário nesse avassalador interesse da indústria armamentista? Professor Mário Tito, a cyberguerra, né, ela é uma preocupação muito grande para o direito internacional, porque a gente tem a gamificação da guerra, né? Então a gente começa a retirar aquilo que é humanitário, a pensar os soldados, a pensar os civis, porque eu tenho tecnologia suficiente para enviar um drone, né, para atingir áreas que são totalmente delimitadas e estrategicamente encontradas. Então essa é uma preocupação muito grande para o direito internacional humanitário, a partir do momento em que a gente não precisa ter um deslocamento humano muito grande para esses zonas de conflito. Além do mais, a cyberguerra vai despertar a gente para a questão da guerra por procuração, né? Então, nesses cenários conflituosos, nós temos Israel, Hamas, Palestina, Ucrânia, Rússia, em que não são apenas esses estados que estão envolvidos, mas Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, outros estados que estão ali enviando seus recursos financeiros, tecnológicos, militares, para também fazerem parte desses conflitos. Muito bem, olha, esse é um tema que a gente vai voltar nos programas Globalizando ao longo desse ano, porque são temas muito quentes e muito importantes de serem tratados aqui no programa Globalizando. Sexta etapa da viagem musical, Marcelo Freitas, com você. Exatamente, professor. Estamos indo diretamente para a Indonésia. A Indonésia que enfrenta um grave problema decorrente do desmatamento de grandes áreas para expansão agrícola e mineração. As florestas foram transformadas em áreas degradadas e a biodiversidade tem sido gravemente comprometida. Para representar a Indonésia, ouviremos Kupu Kupu, da cantora Tiara Andini. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que foi para a Ásia, não é isso, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Kupu Kupu, da cantora Tiara Andini, representando a Indonésia, que enfrenta consequências devastadoras, agravadas pela degradação ambiental após um ciclone e fortes chuvas atingindo o país no fim de novembro. Globalizando Entrevista. Olha, temos participação ao vivo dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, equipe do Globalizando. Eu estou assistindo o programa e ele está esplêndido como sempre. Mas eu tenho uma dúvida. Quais cenários estarão em relevância no mundo quando se fala de política internacional? E quem vai responder a essa pergunta é a professora Thaís Leal. Obrigada, professor Mário Tito. Arthur, muito obrigada pela participação no programa Globalizando. A gente pode ressaltar 2 cenários muito importantes, além daqueles que a gente já vem conversando ao longo deste programa, e seria a geopolítica do Oriente Médio, né, professor? A gente tem uma reformulação aí muito importante, justamente em razão de recursos estratégicos, né? Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando dos interesses dos estados nos territórios, né, professor? Então, essa reconfiguração do Oriente Médio, ela com certeza vai ser uma pauta quente para 2026, além de voltar a esta tecla do meio ambiente, né, professor? Já temos previsão para 2 COPs, Etiópia e Turquia, e a pauta ambiental vai continuar sendo muito quente, muito importante para 2026, professor. São temas, Dalva, muito importantes, inclusive esse da geopolítica levantado agora é muito importante, né? Sim, e a título de contribuição, a gente não pode esquecer o que aconteceu no final de 2025, essa investida estadunidense aqui no Mar do Caribe, na nossa costa americana, sul-americana, e vai muito nessa questão de busca de recursos, mas agora os Estados Unidos, a campanha dos Estados Unidos está sendo revisada em que sentido? Antes era a luta contra o terror, né? Agora é luta contra o narcoterrorismo. Então eles revisaram, reformularam, mas mantém a mesmo modus operandi, né? Chegando ali com o seu discurso para tentar realmente conquistar aquele território de alguma forma, justamente em busca desses novos meios aí sobretudo quando a gente fala de Venezuela, do petróleo. Então esse é um ponto que a gente precisa se destacar, que em 2026 aí vai dar muito pano para manga ainda. Vou colocar a professora Lígia nessa conversa bem rapidinho. Professora Lígia, vai ter eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, isso vai ser uma chave de interesse, porque vai se ver qual é a popularidade do Donald Trump, e o Trump está envolvido em questões que podem atrapalhar, inclusive, a continuidade dele, né? Exatamente, professor Mário Tito, a gente percebe, né, que tem crescido, inclusive, o modo como
a população norte-americana tem se colocado, seja nos ambientes das redes sociais, né, contra justamente a política do Donald Trump. Vamos percebendo também que ele vai perdendo a base dele de governo, né? A oposição tomando conta de espaços muito importantes dentro dessa política. Então é muito bom relembrar, inclusive para nós que vamos viver agora, né, esse ano de 2026, esse momento de eleição, que a gente precisa fazer uma base importante, mas que discursos vazios não se sustentam, né? Isso é muito importante da gente rever e colocar isso também como um exemplo, como um cenário importante dentro dessa situação que nós vamos viver agora de eleição. Enzo? Algo muito interessante que a professora Lígia falou sobre os Estados Unidos, e eu acho que a gente tem que ficar de olho agora em 2026, é justamente sobre as eleições de meio de mandato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se vê cada vez mais pressionado pelas questões das tarifas que causam inflação no âmbito interno, e agora recentemente com a lista de Jeffrey Epstein, que foi lançada pelo Congresso com uma série de trechos retirados. Então isso aumenta a pressão no presidente, que pode fazer com que ele tenha um comportamento cada vez mais agressivo no âmbito internacional para tentar elevar a sua popularidade. Muito bem, olha, a participação do Enzo muito interessante. De fato, esse é um cenário que a gente vai precisar acompanhar aqui no programa Globalizando, 7ª etapa da viagem musical. Vamos para onde agora, Maria Clara Barata? Professor, o nosso aviãozinho acabou de chegar no penúltimo país da nossa viagem musical, que é o Japão. A segurança internacional do Japão é marcada pelo compromisso com a não beligerância e com a estabilidade regional. O país combina uma constituição de caráter pacifista com uma atuação diplomática ativa em temas de segurança. E para representar o Japão, ouviremos a música Racing to the Night, da banda Ysobi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Legal que passou pelo Japão, não é isso, Maria Clara? É isso mesmo, professor. E o Japão mantém alianças estratégicas com diversos países, buscando prevenir conflitos, responder a ameaças regionais e contribuir para a paz internacional, com ênfase na defesa e na cooperação e não na ação militar ofensiva. Globalizando Entrevista. Temos participação dos nossos ouvintes aqui. O Bruno Araújo vai fazer uma pergunta aqui para as professoras que estão aqui presentes. Inicialmente para a professora Thaís Leal: como o direito internacional pode se adaptar a um contexto de crescente desalinhamento às normas e instituições globais em 2026? O direito internacional está em crise? Professor, o direito internacional, ele, assim como o direito interno, ele é produzido por uma estrutura que a gente tem normas, leis, boa-fé das partes envolvidas. Dizer que o direito internacional vai acabar, dizer que o direito internacional não é efetivo, não é necessário, são pautas que a gente já superou, visto que, veja, internamente a gente tem um inchaço de leis, de normas que agora, neste momento, estão sendo aprovadas centenas de milhares no meio das nossas câmaras municipais. No entanto, o direito internacional, ele tem um desafio, que é trazer os estados a um maior ativismo, professor, porque, veja, a gente precisa do comprometimento desses estados que são pautados pelos direitos humanos, pela proteção de pautas compartilhadas, para que eles tenham voz nesse cenário caótico e protecionista, né, professor? Então, os estados, como o Brasil, ele tem uma responsabilidade de trazer, de resgatar esses princípios que norteiam o direito internacional à voga novamente, né, professor? Então, desta forma, eu diria até que é uma forma nova de responder, trazer a responsabilidade do ativismo de estados no cenário da comunidade internacional. O grande problema nessa questão é exatamente o fato de que alguns líderes mais poderosos, como Donald Trump, vêm quebrando regras que foram estabelecidas dentro desse multilateralismo baseado no direito internacional. Sim, e acho que quando a gente coloca o Donald Trump como um exemplo, determinadas situações não a ser seguido, inclusive na maioria das situações a não ser seguido, a gente vê como que algumas organizações, elas precisam realmente passar por uma renovação. Algo que o Brasil, inclusive, tenta na ONU há vários anos, uma renovação para tirar o poder tão grande como por exemplo, de veto que os Estados Unidos têm, o que a Rússia tem, e que isso atrapalha o trabalho de várias outras organizações internacionais junto a vários setores da sociedade. O importante, né, professora Lígia, é que a gente possa entender que valores estão em jogo para poder defender políticas que possam defender esses valores.
valores, né? Exatamente, né, professor Mário Tito? No começo da nossa conversa nós falávamos sobre os direitos humanos. Eu acho que esse é o grande norte, né, para a gente poder pensar, né, e tanto em governantes que defendam, que também estejam alinhados a nossa pauta, né, dos direitos humanos, assim como também não somente em termos de pensamento, né, da base de pensamento voltado para os direitos humanos, mas de fato que estejam querendo fazer algo, né? Como a gente retornando aqui na sua pergunta, retornando algumas coisas que já estiveram aqui na nossa mesa de conversa, pensar também no Congresso, né? O nosso Congresso que também, avanços que nós temos, acaba tendo retrocessos em vista do quê? Em vista de um bem que é só um bem político, né? Interesses de poucos, interesses de alguém que já foi julgado, condenado, né? Que está agora cumprindo pena. Então, na verdade, a gente tem que pensar nesse horizonte de pessoas que estejam ali, de fato, né, juntos, em prol de uma vivência comum, né? Muito bem, professora Lígia Ferreira com a gente, professora Dalva Lima, professora Thaís Leal no programa Globalizando de hoje. Chegamos à última etapa da viagem musical Enzo de Luca, é com você. O aviãozinho da playlist de hoje já passou pelo Irã, Estados Unidos, China, Países Baixos, Alemanha, Indonésia e Japão, e agora retorna para casa, o Brasil. A política externa do Brasil é marcada pela defesa do multilateralismo, da solução pacífica de conflitos e da cooperação internacional, com ênfase na diplomacia e no diálogo como instrumentos centrais de sua atuação no cenário global. Para representar o Brasil, ouviremos Amor para Recomeçar, do cantor Frejat. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilha! Música encerrando o programa Globalizando de hoje, música de qualidade, né, Enzo? Acabamos de ouvir Amor para Recomeçar, do cantor Frejat, professor. Em 2026, a política externa brasileira tende a ser marcada pelo fortalecimento de parcerias internacionais, especialmente com países do sul global, pela atuação destacada em temas como meio ambiente e desenvolvimento sustentável e pela busca de maior protagonismo diplomático em fóruns internacionais. E acabou o primeiro programa Globalizando do ano de 2026. Foi um prazer muito grande saber que você nos acompanhou nessa conversa que foi de altíssima qualidade. Sou o professor Mário Tito Almeida e a gente, ao longo de 2026, ao comemorar seu 13º ano, Globalizando vai levar para você aquilo que a gente discute dentro do curso de Relações Internacionais, para que você entenda o que está acontecendo no mundo. Quero agradecer a presença das nossas convidadas. Aliás, um programa super legal ter as professoras aqui no programa Globalizando. Professora Dalva Lima, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito, é sempre um prazer participar do programa Globalizando. Legal, eu quero agradecer a professora Thaís Leal pela participação no programa de hoje. Obrigada, equipe Globalizando, obrigada pelo convite. Quero também agradecer a professora Lígia Ferreira por estar conosco no programa de hoje. Professor Mário Tito, sempre uma grande alegria participar do Globalizando. Um grande abraço aqui para minhas colegas que dividimos aqui juntos, né, o curso de Relações Internacionais, que é muito importante, né, para a UNAMA, esse projeto de extensão também que é o Globalizando, os nossos alunos que fazem parte dessa produção e para todo mundo, feliz ano novo. Muito bem, eu queria dizer que de fato esse programa trouxe vários professores aqui, a gente está empenhado em fazer um ano incrível, com muita coisa, com muita atividade. Você vai ficar por dentro a partir das nossas programações aqui no programa Globalizando. Quero agradecer quem fez perguntas: João Kleber, Jéssica Tavares, Mariana Lopes, Patrícia Almeida, Arthur Trindade e Bruno Araújo. Na locução, quero agradecer ao acadêmico do 7º semestre, membro da equipe de conteúdo, Enzo de Luca. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos nossos ouvintes por nos acompanhar nesse ano novo de 2026 e fique ligado no nosso próximo programa, Desafios e Perspectivas do Comércio Exterior da Amazônia em 2026. Tá imperdível, a professora Sabrina Sena estará conosco neste programa. Agradeço a Maria Clara Barata, ela que é líder da equipe da Playlist. Obrigado, Maria Clara. Eu que agradeço, professor. Sempre um prazer estar aqui apresentando mais um Globalizando. E eu gostaria de convidar você, ouvinte, a nos seguir na nossa rede social, no Twitter, Instagram e Threads, todos com @pglobalizando. Legal, Maria Clara, obrigado. E agradeço também acadêmico do 7º semestre, membro da equipe de mídias, Marcelo Freitas. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, professor. É sempre muito bom estar aqui de novo no programa nesse ano novo. E o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em
formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos Programa Globalizando. Legal, Marcelo. A direção de estúdio do programa de hoje foi do coordenador executivo do programa, Eduardo Oliveira. No cronômetro estreando, Soiane Leão. Obrigado, Soiane. Na transmissão da live esteve Eduarda Miranda. Obrigado, Eduarda. E este programa também foi produzido por Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Miguel Cabral e Krigor Lutemeyer na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Eduarda Miranda, Mayumi Feitosa, Raíssa Binara, Camila Barreto, Jacó Saragá, João Fialho e Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Gabriel Reis, Taila Amaral, Isabelle Gouveia e Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Luciano Trindade, Felipe Leão nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares e Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro na revisão, Nina Fernandes no Globalizando Breaking Live e Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.